Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. Estão balançando. Mas ele não é de grande porte. Ele não é de grande porte, mas o Barcelona tá lá seguro, tá fazendo a campanha dele, por enquanto não foi eliminado de nada. Então, assim, só que se o Barcelona trocar de técnico é... Julho. Em julho. Calma. O único que pode hoje sinalizar com alguma coisa, que a princípio não me parece que sinaliza, é o Bayern de Munique. E ele não fala inglês. Nem alemão. Exatamente. Aí eu acho que é o principal. Complicou pra burro. Né? Então, já tem um empecilho aqui. Porque o Bayern exige que o cara tenha muito, pelo menos, da comunicação mais apurada em alemão. Então, já é mais complicado. Então, tem que analisar que o que ele quer hoje, o que está de acessível? Nenhum clube por enquanto. Por enquanto. Então, tem que ter paciência, tem que ter calma. Por isso que ele fez o contrato até o meio do ano. Exato, o que ele fala é um desejo de retornar à Europa. Mas não que vai agora. Porque agora, o que ele quer, não tem. Então, calma. O Gabriel pertence à Inter. Ele tem que se apresentar lá em 1º de janeiro. É diferente. E o Flamengo, da mesma forma, tem que entender o seguinte. Se não der para pagar 200 milhões do Gabriel, busque uma outra alternativa de investimento, seja no centroavante mais velho, porém bom, pontual naquele ano de novo, para manter a estrutura, seja num cara mais novo, que possa não estar no nível do Gabriel, mas que tenha potencial de virar um Gabriel, como é o Borré. Então, o Flamengo, ele hoje tem a faca e o queijo na mão, é o que ele fala. Ele já tem um desenho de futebol, já tem uma estrutura de futebol, ele vai buscar um técnico, caso saia o Jesus, aliás, que tem essa linha de pensamento, e ele pode mudar o investimento dele. Em vez de gastar 200 milhões num jogador, ele gasta em 2, 3 ou 4 jogadores e reforça o time ainda mais. Então, calma. Isso a gente não sabe. Se vai ser reforço ou não. Porque tem jogador que chega e vinga, tem jogador que chega e não vinga. O Gabriel é uma realidade. O Gabriel é fato. Chega na final da Libertadores, ele faz os 2 gols que dão o título ao Flamengo. Só. O Flamengo só 2 gols e só. 2 gols e nada mais. Senhor Mani, mas conhecendo o Marcos Braz, você acha que o Marcos Braz, por exemplo, é o cara que gasta 25 milhões num Zezinho da esquina? Não, você tem razão. Ele pesquisa bem o mercado. Claro. Mas deu certo. Será que ano que vem vai dar? Isso que eu falei, a gente não sabe. Se Jesus permanecer, então, o que o Flamengo fez o Gabriel, a gente sabe que deu certo. O Gabriel tem uma empatia grande com o torcedor, adora a cidade, adora o Flamengo, a torcida adora o Gabriel, tem sósia dele por aí. Enfim, a química é muito grande. Isso é uma realidade. Agora, você vai contratar o Borré, será que vai dar certo? Mas, ô, senhor Mani, aí que tá. A gente tá pautado aqui no nosso conhecimento que a gente tá vendo aqui na América do Sul e futebol brasileiro. Mas, por exemplo, o Jorge Jesus, ele é um cara que deve ter um mapeamento de jogadores europeus aí que não devem custar tanto e que são tão bons quanto. Porque, por exemplo, ninguém acreditava aí no Gerson, por exemplo. Quando o Gerson veio, a gente tinha aquele jogador do Fluminense na cabeça. Já vou chegar nesse aí também. Mas o Gerson é aquele jogador que atuou pelo Fluminense, muito bem. Mas não seria a primeira opção de ninguém aqui da mesa. Repatria o Gerson porque é um cara... O Jorge Jesus falou, quero esse. Caiu como uma luva no time do Flamengo. Pablo Mari é um cara que tinha ido pro Manchester City, não jogou, estava na 2ª divisão do futebol espanhol. Jorge Jesus falou, quero esse. Os caras, mas um zagueiro, 2ª divisão, passa jogar do lado aí do Rodrigo Caio, será que vai dar certo? O cara hoje é uma referência também. Pode ser. Então, o Jorge Jesus, ele deve ter um mapeamento de jogadores ali que não devem custar tanto quanto, por exemplo, o Suárez, Gabigol, e que vão funcionar tão bem quanto. O time do Flamengo, ele já tá com um padrão montado, já tem um esqueleto pronto. Então, se você puser, por exemplo, ali uma cabeça diferente ali em cima, vai dar conta do recado também, porque o Jorge Jesus, ele pontualmente, ele pede jogadores que ele quer, por isso que a prioridade para ele gosta. Tem que ser Exato. O técnico, não o Gabriel. E é um cara que tá com moral perante a diretoria do Flamengo. O que ele pediu, agora, a diretoria vai buscar. O Jorge Jesus, ele fez esse contrato também até o meio do ano, e quando ele fez lá atrás, né, 6 meses atrás, ele não imaginava também que você chegaria ao final do ano com esses números tão estrondosos. Isso mudou um pouco. Ele disse na entrevista pro Benja que esperava, lembra, Benja? Eu lembro. Ele é diferenciado. Ele falou. O Benja perguntou pra ele, você esperava tudo isso? Mas não, mas olha, sinceramente, claro. esperava. Foi o que ele falou? Eu sou diferenciado aqui na Europa, em qualquer lugar. Diferenciado em qualquer lugar. Tá. Olha... Vendeu bem o peixe também. Adoro ele. Acho Segura esse mamãozinho aí, acho uma figura espetacular, né? Espetacular.
Mas isso que ele fez aqui em 6 meses, ele não fez, por exemplo, em 3 anos do Benfica, né? De chegar, ficou até, por exemplo, 3 anos sem vencer. Né? Mas é mais fácil você ganhar a Libertadores pelo Flamengo do que a Champions pelo Benfica. Mas nem a Liga Europa ele não ganhou, né? Flavinho, essa poderia. Oi. O universo conspirou a favor. Muito. Presta atenção. O que o Jorge Jesus fez em 6 meses, ele não fez em lugar nenhum. Isso. O que o Gabigol fez em 1 ano, ele também nunca fez em lugar nenhum. O que o Bruno Henrique fez esse ano, do jeito que fez, ele também nunca fez em lugar nenhum. Todos eles, tá certo? São os melhores anos de todos eles. O que o Flamengo fez esse ano... Na mosca, em todas as contratações. Entendeu? Me fala qual time, o que vocês me lembrem, mas qual time. Isso tem muito a ver. Eu não vou nem falar 100% de acerto, tá? Não vou. Me fala qual time vocês lembram que contratou 8 jogadores e 80% deram certo. Mas todos esses jogadores que você citou, todos eles atribuem ao Jorge Jesus esse up no futebol apresentado. Tanto que o Gabigol falou, sou outro jogador depois que eu conheci o Mister. Ok, mas o Flamengo... Você quer ver uma coisa? 8 jogadores que deram certo. Na final da Copa do Brasil de 2015, o Dorival, eu adoro o Dorival, você sabe que eu aprecio demais o trabalho dele. Ele tira o Gabriel do jogo. Esse foi um dos grandes erros daquela final. A decisão foi para os pênaltis. O Gabriel é um super cobrador de pênalti. Tinha perdido, aliás, no primeiro jogo contra o Palmeiras, um pênalti. É verdade. É verdade. Mas você perde. Não é todo mundo que acerta. O Pelé errou pênalti. O Zico errou pênalti. Não se tira um jogador desse quando você tem a possibilidade de ir para a final. Para os pênaltis. Então, voltando. O Gabriel, verdade, ele tem o melhor desempenho da carreira dele, eu concordo com vocês, por conta do Jorge Jesus. Também acho. Por conta do Jorge Jesus. Acho que se ele tivesse ficado mais um ano no Santos com o São Paulo, talvez ele tivesse tido a mesma coisa. Porque são 2 treinadores que pensam diferente e que são treinadores modernos e que sabem tirar dos jogadores o que eles podem dar. Coisas que, infelizmente, os nossos técnicos, a maioria esmagadora, não consegue tirar. E faz, por exemplo, uma substituição dessa. Sai o Gabriel da decisão da Copa do Brasil. Mas o mérito não tem cabimento. Também, concorda comigo? Se é uma decisão, você vai tirar o Gabriel? Mas o mérito não tira. também não é Era só... que nem tirar, desculpa. É que nem tirar o Gabriel nesse jogo contra o River Plate. Ele não estava bem. Não estava jogando nada. Não estava jogando. Vou tirar o Gabriel, vou colocar o Lincoln para ver se a gente empata o jogo. Esses caras você não tira do jogo. Não pode tirar. Uma vez estava jogando Santos e Grêmio na semifinal da Libertadores. Quando o Grêmio fez a final. Isso eu concordo. Tinha um moleque no Santos chamado Renatinho, eu nem sei onde é que ele está hoje. O moleque fez 3 gols. No segundo tempo, o Luxemburgo tirou o moleque. Não pode, você não pode tirar esse cara. É que nem o outro lado, o técnico do Tottenham, o Pochettino. O Lucas vai lá e acaba com o jogo na semifinal. Chega na final e ele fica no banco. Não dá pra entender essas coisas. Não dá. O Jorge Jesus não faz isso. Eu também concordo com você. E outro, o jogador fora de série, o jogador diferente, por mais que ele esteja mal na partida, não pode sair. Não pode sair. Porque é justamente o cara que decidiu. Gente, o Gabigol pegou 2 vezes na bola na final, resolveu. Tem 2 gols. Agora, quando a gente fala, é mérito do Jorge Jesus, lógico que o Jorge Jesus tem mérito pra caramba, mas é mérito dos jogadores também, pô. A gente não fala o contrário, às vezes. Às vezes a gente não fala, quando o técnico vai mal, fala, mas o jogador também tem que fazer a parte dele. Né? Eu também acho. A gente fala isso do São Paulo, a gente fala isso do Palmeiras. Mas um bom comandante tem peso. Sim. É claro que é aquela coisa de estimular o jogador. Hoje, por exemplo, hoje o Flamengo joga hoje à noite, né? Contra o Avaí. 9 horas da manhã estavam treinando lá, cara. Com treino fechado, escondendo o time. Aliás, essa é uma prática usada no basquete desde que o basquete existiu. Há 100 anos. Os jogadores trabalham durante o jogo. Ficam lá treinando no dia do jogo. Também. No dia fica lá fazendo arremesso. Tem um treinozinho tático, assim, realmente, pra você acertar o seu posicionamento defensivo. Você não vai fazer um coletivo. Lógico que não. Na Europa também. Não, lógico que não. No futebol também. No dia do jogo? Sim. Não sabia. Opa, desculpa, no Barcelona, eu tive lá, o Barcelona no dia de jogo. O Flamengo amanhã. O Barcelona no dia de jogo, quando joga em casa, treina. De manhã normal. O Flamengo joga amanhã, não hoje. Não, mas o Benja, por exemplo, o Jorge Jesus, ele veio com um conceito diferente. Hoje, 8 da manhã, estava treinando com importância. Não, mas no dia do jogo, eles costumam ir também pra afinar algumas coisas. O Jorge Jesus, ele faz isso, é praxe. Mas eu acho que quando ele chega no Brasil, ele chega com uma filosofia totalmente diferente e joga no lixo. Aquele papinho furado que os treinadores brasileiros tinham de só tem um time, eu só consigo jogar uma competição. Acabam, peraí, vírgula. Mas é que tá, vírgula. Não, vamos lá. O Renato Gaúcho, que é tido como um dos principais técnicos brasileiros e com muito mérito chegou realmente a esse posto. Está cogitado até para assumir a seleção brasileira. É um cara que
durante muitos anos aí, ele focava numa competição ou Libertadores ou Copa do Brasil, porque ele achava mais fácil para conseguir chegar numa reta final e disputar o título. Faz 3 anos que o Grêmio não joga o Campeonato Brasileiro. E ele abdica do Campeonato Brasileiro. O Jorge Jesus é um cara que ele tem corrido na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Aí você que está em casa vai falar, mas o Flamengo tem elenco. Mas aí eu te repasso. Quantas vezes ele colocou time reserva para jogar o Campeonato Brasileiro? É sempre o time titular. Tanto na Libertadores, como foi na Copa do Brasil e como foi no Campeonato Brasileiro. Pontualmente no Campeonato Brasileiro, ele poupou o time uma partida para mandar o time para a final da Libertadores contra o River. Pontualmente. E ganhou o jogo. Então o Flamengo ele mandou para campo sempre o que ele tinha de melhor. Do Grêmio. Sempre mandou o que ele tinha de melhor. Então ele pega o Jorge Jesus aí, essa tese ridícula que os treinadores brasileiros falam que só tem um time, ele amassa e põe no lixo. Então acabou esse papinho. Mas vão aprender? Os treinadores precisam, porque agora esse discursinho foi pro vinagre. O Flamengo, com o mesmo time, ele disputou 3 competições e ganhou 2. Tem que parar com esse papinho. Mas não mudou nada. Eu achei que ia mudar, não mudou. A gente viu semana passada. Não mudou o Mano Menezes poupou o time contra o Fluminense, cara. A gente não sabe, porque agora tá todo mundo jogando um campeonato só, né? Que acabou pra todo mundo. Vamos ver o ano que vem. O que o Mano Menezes fez foi uma grande burrada e que resultou na sua demissão. Ele assinou a demissão dele ao botar o time reserva contra o Fluminense. Primeiro porque ele cria uma final imaginária, dá um peso para um jogo que não deveria ter, o jogo com o Flamengo, joga toda a pressão para ficar no cargo nesse jogo e perde o jogo. Então foi uma burrice estratégica enorme. A frase dele depois do jogo contra o Fortaleza, essa frase ela é emblemática. Joga na quarta, descansa na quinta, descansa na sexta, descansa no sábado e volta correndo no domingo. Corre no domingo. Acabou. Exato. Acabou. Você tem que ser inteligente para dosar. Ele passou o recado em 20 segundos. Não adiantou nada. Não adiantou nada. Você tem que ser inteligente para... Por exemplo, ele trouxe o preparador físico dele. A gente aqui fica se gabando que os nossos preparadores físicos, porque os nossos médicos, porque a nossa fisiologia, papapá. Com tudo isso, a gente não consegue disputar 2 campeonatos ao mesmo tempo. Eu acho que... O cara vem de Portugal pra cá, traz todo mundo. 7 caras. 7. Provavelmente, ele trabalha de um jeito que os preparadores físicos aqui no Brasil não trabalham, de modo a não exigir demais do jogador. Não teve jogador no Flamengo, nenhum jogador com problema muscular, gente. Jogando 2 campeonatos. Não, teve a única conclusão... o Gerson sentiu... Não, teve o Arrascaeta e o Gerson. A contusão pesada foi o... É o seguinte, o Flamengo em 2019, Vadinho. O Flamengo em 2019 derrubou mitos atrás de mitos. Mas foi quebrando essas barreiras. Olha, e o que o Flávio falou, que talvez não tenhamos aprendido nada, nós como quem gosta de futebol e os treinadores do futebol brasileiro, acho que eles podem refletir a respeito. Eu acho que sim. Acho o que o Flamengo fez esse ano é isso. Foi o Flamengo oferecer ao futebol brasileiro uma possibilidade de refletir. E o que o Flamengo fez esse ano... O Flamengo fez um workshop. Você vê, nas declarações dos dirigentes do Palmeiras ultimamente, mostra que o que o Flamengo fez, devemos aprender espelho, né? com o atual momento do futebol, uma das modificações que foram feitas. E o Palmeiras está mirando nisso para tentar melhorar também. Pascoal, eu duvido que no ano que vem o Renato Gaúcho vai fazer o que o Jorge Jesus está fazendo. Eu duvido. Porque aí é o dar o braço a torcer? É dar o braço a torcer. E o ego? E o ego? E como? E o ego? Mas deveria, eu acho. Não, ele vai tentar reforçar o time para ficar mexendo e disputando 2 competições ao mesmo tempo, mudando um aqui, mudando um ali, etc. Olha aqui. Você acha que um cara arrogante como é o Renato Gaúcho, você acha que ele vai dar o braço a torcer? Acho que se ele fizer isso vai ser com o coração sangrando. Eu acho que o termo seja arrogante. Ele é assim. O Jorge Jesus é arrogante? Não. Se o Renato Gaúcho tivesse falado, eu sou diferenciado em qualquer lugar do mundo. Mas acontece que o Jorge Jesus não fala isso toda hora. Não, o Renato Gaúcho disse que foi melhor que o Cristiano Ronaldo. Isso toda hora. Desde o Mundial de Clubes ele falou, joguei mais que o Ronaldo, não falou? Peraí, só um minuto. O Cristiano Ronaldo? O Renato falou isso? Mais essa ainda. Mas o Renato sempre foi assim. Mas o Renato, ele é provocativo, ele provoca. O Renato provoca. Você não é arrogante, pra mim ele provoca a reação. Não, ele é arrogante. Arrogante pra mim é outra coisa. Eu não acho Eu acho ele metido. Ele é metido. Ele é bomba burro. É um cara que eu já falei aqui, se eu sou o Palmeiras, eu vou atrás dele. Eu não ia atrás do São Paulo. O Renato, pra mim, como jogador, o Renato foi um monstro. O Renato jogou uma barbaridade. Ou não jogou? Puxa vida. Uma barbaridade.
barbaridades. E outro, o Renato é daqueles caras que sempre falou e se garantiu. Decidiu o Mundial, pô. E se garantiu. Tá louco? Ele, moleque, batia no peito e se garantia. Mais ou menos isso. Não. Faz umas Como jogador, ele sempre se garantiu. Não, sempre foi um super jogador, ótimo jogador, ótimo jogador. Desculpa, o Renato... Acho de uma personalidade interessantíssima. O Renato fez uma carreira igual o Gabriel. O Renato bateu na Europa e voltou. O Renato, como treinador, não jogou lá. Como treinador, ele entrou para a história do Grêmio, assim como o Jesus entrou para a história do Grêmio. Claro, verdade. O Renato é o maior nome da história do Grêmio. Agora, quem falou ontem também, lá no Ninho do Urubu, sobre uma possível speculation do Corinthians, foi o Rodolfo, que tá com o cabelo legal. O Zinho, segunda-feira que vem, que vai pagar a aposta, vai ficar com o cabelo igual o tal do Rodolfo aí, ó. Vamos ver. Eu vi só por boatos, até estava comentando aqui que eu não... Agora eu tô focado 100% aqui no Flamengo. Até agradeço se teve ou não alguma sondagem assim. Mas igual eu falei, minha família é apaixonada pelo Flamengo, eu gosto muito daqui, então meu foco total tem que ser aqui. Eu não posso pensar em outra coisa, sendo que tem uma competição gigante pela frente. Então, meu foco total está sendo o Flamengo e tem quase um mês ainda para pensar, tem muita coisa para acontecer ainda durante esse tempo. Deixa eu curtir esse meizinho aqui para aproveitar, curtir muito esses 2 títulos. Tomara que a gente consiga passar a semifinal, né, que tem um jogo difícil pela frente, e depois essa final aí para a gente ver se a gente consegue trazer esse título para nossa nação. Antes de falar sobre a declaração, eu tô imaginando o Zinho semana que vem com esse cabelo. Porque o Zinho apostou, né? Tadinho. Imagina. Fui eu que meti o Zinho na roubada. O Zinho falou, ok, fechado, homem. Só você pode perdoá-lo, né? Não, só Deus. Quem perdoa, amigo, é Deus. Não, eu tô assim, longe dele. Sim, eu botei você numa gelada, você não precisa fazer isso não. Vai pagar a aposta, hashtag aposta, Zinho paga a aposta. Vai parecer semana que vem o Zinho vai estar com esse cabelo igual do Rodolfo. Mas o Rodolfo falou que não tá sabendo de nada do Corinthians, que ele tá, né, com a cabeça dele pro Mundial do final do ano lá em Doha. Mas você vê, eu vi o meu menino abrir um sorrisinho, falou, opa, cairia bem aí no Corinthians. Não, discordo, não cairia bem nada. O Rodolfo é um zagueiro que já tem mais de 30 anos, acho que 32, 33. É um zagueiro com uma característica mais lenta. 32 anos para zagueiro não é muito. Como não? Como não? Depois dos 30, Benjamin, a idade do jogador, cada ano equivale a 7, é igual a idade canina. Eu vi do Zé Roberto. Então, mas você não pode tornar exceção a regra. Tá cheio de jogador. Ricardo Oliveira. Você não pode... Ricardo Oliveira então, vocês não podem tornar a exceção a regra. Depois dos 30... Pega o futebol brasileiro, vê quantos jogadores acima de 30 anos estão arrebentando. É igual a idade canina, cada ano equivale a 7. Não é não. É sim. Não é não. O negócio é o seguinte, 33 anos. Então, 33 anos, já é um cara lento. Lento, por característica ele nunca foi um zagueiro rápido. Com mais de 30, imagina, gente, vai contratar um desfalque. O treinador do Corinthians... Foi o Bruno Mendes, zagueiro aí de seleção uruguaia, um moleque promissor. Ele ao lado do Gil é muito melhor. Não, é bom o Manuel. O Manuel é top. Como é que é o Thiago Mendes joga com um zagueiro? Eu lembro de um zagueiro rápido e um zagueiro... Um zagueiro Bufarini. Não, explica pra ele. Tem um jogador que ele fez uma campanha porque ele quando erra, ele não assume. Como ele gosta de alguns jogadores. Mas eu vou te falar, ele fazia uma campanha que eu nunca vi nada. Até hoje eu pergunto pra ele fora do ar, mas tinha uma... Ele não responde. O Bufarini era o Carlos Alberto Torres falando em castelhano. Mas jogou muito na época do São Lourenço. Jogou muito. É que você não viu jogos do São Lourenço. E no São Paulo? No São Paulo não deu certo, mas no Boca é lateral titular. Não é, mexe no Bufarini. Opa, claro que é. Sim, opa, o Bufarini tem jogado titular. Mexe na lateral direita do Boca lá. Os caras não tiram o Bufarini, não. Cairia bem o Rodolfo na zaga do Corinthians? Não levaria. Acho que o Corinthians tem que buscar outra alternativa. O Corinthians tem o perfil de um zagueiro, com um novo treinador, com o Thiago Mendes. Ele usa um zagueiro de posição. Thiago Mendes? Não, Thiago Nunes. Você não acerta nunca. Você já percebeu? Você chamou ele de Thiago Neves, Thiago Mendes. Outro dia falou Thiago Alcântara. Vai ter um becão dando sopa aí no mercado, hein? Agora no final do ano. Quem? Dedé, né, gente? O Dedé tem contrato com o Cruzeiro. Você acha que vai jogar a Série B no Cruzeiro?